Se é um desenho que foi exibido na TV Cultura, nós já sabemos que se trata de um desenho com a temática educativa que ensine diversos valores e entretenha crianças das mais variadas idades. Esse desenho, em especial, teve muitos episódios que, devido ao conteúdo apresentado, tiveram cenas removidas ou pararam de ser transmitidos em vários países. E foram tantos que eu tive que fazer um vídeo especial apenas para ele. E sim, é um desenho muito popular não só entre a geração anos 90, mas entre a geração anos 2000 também. E é claro que aqui estou falando do Pingo. Pingo chegou na TV Cultura na metade dos anos 90, ficando um ótimo tempo na grade da emissora, até que em 2006 ele teve um retorno e dessa vez com os episódios remasterizados. Ok, mas agora vamos ao que realmente interessa aqui. O grupo Peaggles, responsável aí pelo Pingo, juntamente com outros detentores de direitos do desenho, como a BBC, decidiu retirar vários episódios da transmissão por serem considerados, bem, inadequados. E isso tudo de acordo com eles e reclamações de pais irresponsáveis. E essa proibição foi mantida pelo grupo Peaggles e pelos outros proprietários da série, como por exemplo a Hit Entertainment. E assim até os dias de hoje, esses episódios não foram transmitidos ou retransmitidos oficialmente na televisão em vários países. Mas apesar de tudo, essa ação foi só na TV e em algumas edições em VHS. Isso porque esses episódios ainda podem ser encontrados em alguns lançamentos de DVD, no canal oficial do desenho e serviços de streaming online como a Amazon Prime e a Netflix. Então aqui eu já vou começar direto com o primeiro episódio da série. As cenas em que Ping dá uma pedalada na cabeça do Pingo, fazendo ele tropeçar em sua bola, são editadas pela BBC quando lançadas em VHS. E quase que o episódio inteiro não é mais exibido na TV, mas felizmente não foi o caso. E assim ainda foi ao ar no Reino Unido por um bom tempo e nos Estados Unidos pelo Cartoon Network. Já no Brasil, esse episódio sempre foi ao ar normalmente, sem nenhum corte nem nada. Só que ele acabou sendo removido da televisão britânica em 2003 e parou de ser exibido nos Estados Unidos também. No lançamento da BBC em VHS desse episódio, a cena em que Pingo está enfiado dentro do armário, preocupado com a forma como seus pais responderão ao que aconteceu, foi removida completamente. Provavelmente devido a espelhar involuntariamente... como é que eu posso falar aqui? Porque já foram 3 vezes. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar aqui. Uma tentativa de você fazer aí algo doloroso com o seu corpo. Acho que vocês me entenderam aqui, né? Isso de acordo com a wiki do Pingo. Eu sempre assisti esse episódio e nunca que me passou isso pela cabeça. E vocês? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Comentem aqui embaixo. No episódio 6, intitulado de Ciúmes, a cena em que Pingo finge estar doente foi cortada nos Estados Unidos porque alguns pais não acharam isso legal, né? Eu não vi nada demais nessa cena, a gente sabe que o Pingo queria nesse episódio chamar a atenção da mãe dele e por isso ele agiu dessa forma. Além de que isso é coisa de criança, né, gente? Que criança aí nunca fingiu estar doente pra faltar na escola ou pra ganhar a atenção de alguém. Além disso, houve uma edição na cena de Pingo se fechando no baú de brinquedos, sendo substituída por uma cena reciclada do episódio A Nova Chegada, que é aquele episódio que nasce a irmãzinha do Pingo. Então, pegaram lá a cena do telefone tocando e encaixaram nesse episódio aí como uma forma aí de poder dar um final diferente, né? E não aparecer essa cena do Pingo se fechando na caixa. Já no Brasil, o episódio foi transmitido normalmente em sua forma original. O episódio 14, intitulado de Pingo Foge, recebeu uma proibição não oficial de transmissão ou distribuição de vídeo devido à cena em que a mãe do Pingo dá um corretivo nele. Também não posso falar essa palavra aqui, mas vocês me entenderam, né? Era daquele jeito lá que hoje em dia, devido às mudanças, né? Você não pode mais dar um corretivo assim no seu filho. Mas não foi o caso do Pingo, então a mãe dele dava mesmo um corretivo nele. O episódio também apresentou alguns monstros de gelo de aparência
nada amigável que não apenas assustaram o Pingo, mas também outras crianças que assistiram a série. E foi um dos poucos episódios que foram retirados de todas as futuras exibições americanas devido aí ao seu conteúdo. Mas ainda assim ele foi lançado em DVD, inclusive no Brasil, aliás. Eu tinha esses DVDs do Pingo e eu lembro bem desse episódio lá na íntegra. E eu também lembro de assistir esse episódio na TV Cultura, em sua forma original, sem nenhuma edição nem nada. Nesse aqui não tem nada demais. É apenas algo relacionado a direitos autorais. A versão original do episódio 16 continha uma música com direitos autorais que o The Peagles Group não conseguiu obter aí autorização para uso da Warner Music Group. Então eles tiveram que substituir a música por outra que a Warner acabou aí cedendo os direitos para eles usarem. Mas curiosamente, por meio aí de um software chamado My Friend Pingo, você consegue escutar um trecho dessa musiquinha que eles não conseguiram aí os direitos. Agora, se vai dar processo ou não, aí é outra história, né? Já no episódio 19, ele foi removido oficialmente da transmissão ou distribuição de vídeos caseiros devido ao humor envolvendo o banheiro, a aparência irrealista da micção e referências alcoólicas. Isso porque mostrava os personagens bebendo o suco atrás do outro e depois eles ficavam com muita vontade de fazer xixi, o que para alguns pode ter nada demais e para outros parece algo relacionado ao alto consumo de álcool, que também ocasiona esse efeito. No Brasil, esse episódio era transmitido normalmente, aliás, ele também foi lançado em DVD e ele está disponível no YouTube, lógico, e em outras plataformas de streaming também. Eu já falei sobre o episódio O Sonho de Pingo no meu iceberg de medos da TV Cultura, mas como ele foi aí removido, eu tive que citar mais uma vez aqui. E esse episódio ele foi colocado com uma proibição não oficial da distribuição de transmissão, devido aí a morsa gigante ser muito assustadora para muitos espectadores jovens. Ele foi removido da televisão britânica em 2003, mas ainda foi transmitido nos Estados Unidos e também lançado em DVD, mas não foi lançado em VHS pela BBC devido toda essa grande controvérsia aí que gerou por conta da morsa gigante. Já no Brasil a gente sabe que esse episódio ele teve a transmissão normal e ele também foi lançado em DVD. No episódio Pingo Vai ao Médico, o primeiro episódio da segunda temporada parou de ser exibido por mostrar um pouquinho de sangue em uma cena. Isso porque o Pingo e a irmãzinha dele estavam brincando, só que aí o Pingo ele acaba escorregando, bate o bico e aí aparece a cena em que temos algumas gotinhas de sangue caindo do bico dele. Então por conta disso o episódio aí não foi mais transmitido na TV. E um ponto curioso é que esse episódio foi o único a não ser exibido na Polônia. No episódio, a admiradora do Pingo não teve nada demais, mas um certo detalhe gerou uma polêmica. Houve uma pequena controvérsia no final do episódio porque mostrava duas placas que diziam Perestroika e Glasnost. E assim o desenho foi acusado de promover o comunismo e a União Soviética. Além disso, as duas placas estão escritas em russo, o que eu acho muito estranho, uma vez que sim, realmente está escrito em russo bonitinho e não no alfabeto que os pinguins usam normalmente na série. Já o episódio O Primeiro Beijo do Pingo foi removido da televisão americana devido ao contato bico a bico ser considerado inadequado. Isso porque mostravam aí os dois pinguinzinhos se beijando. No entanto, em outros países foi exibido normalmente, só parou de ser transmitido nos Estados Unidos. No episódio 9 da terceira temporada, a cena em que a mãe do Pingo dá um corretivo nele, bem lá no rosto, bem no estilo Dona Florinda quando se zanga com o seu Madruga, foi editado pela BBC quando lançado em VHS. Esse episódio ele foi removido aí da maioria das transmissões americanas por conta dessa cena. No entanto, ele foi ao ar no Cartoon Network dos Estados Unidos. Além de que o episódio ele foi lançado depois em DVD sem nenhum corte e também foi exibido normalmente em outros países, como o Canadá
e o Brasil. Já o episódio 9 da quarta temporada, intitulado de Pingo Recebe um Aviso, não foi transmitido no Japão por conta de algumas razões desconhecidas. Alguns acreditam que pode ter sido devido ao fato de que a senhora Peng Sniff persegue o Pingo e o Pingo com um batedor de tapetes. Mas, de acordo com o Kupu Kupu Information Bureau, isso aconteceu porque a história não se encaixaria com o público japonês. Ou provavelmente devido à senhora Peng Sniff ser vista como uma representação negativa das pessoas que são atingidas pela pobreza. E aí nós vamos para o último episódio dessa lista, que é o episódio 22 da quarta temporada, intitulado de Pingo e a Boneca. Esse episódio parou de ser exibido na maior parte da América do Norte devido ao estereótipo do Pingo como um nativo americano. E pela mesma razão, esse episódio também não foi exibido no Japão. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E olha, não foi fácil. Eu tentei gravar várias vezes, editar várias vezes, tive que trocar várias palavras, eu sinto muito mesmo. Peço desculpas aí se algumas partes ficaram meio estranhas, ou se vocês esperavam um pouco mais do vídeo. E se vocês gostaram bastante desse assunto relacionado a desenhos animados da TV Cultura, eu posso sim fazer mais vídeos nessa temática com outros desenhos, porque isso já aconteceu com vários outros desenhos, então eu posso abordar esse tema aqui no canal se vocês quiserem. Então é isso, eu vejo vocês na próxima e tchau, tchau!